Olá, tudo bem? Quem era mais importante, João Batista ou Jesus de Nazaré, também conhecido como o Filho do Homem? Qual dos dois era mais importante? Hã? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque o diabo, primeiramente, foi investigar João Batista. Se você não sabe o que é a palavra, o que significa a palavra diabolo no grego e satã no hebraico, é adjetivo para acusador, adversário, opositor, traidor. No dialeto judaico, eles falavam diabolo ou satã, quando eles queriam se referir a uma pessoa, a um adversário, a um opositor, a um acusador. Então, primeiramente, quem foi investigado pelos opositores? Quem eram os opositores nos dias de João Batista, nos dias de Jesus de Nazaré? Não eram os seguidores de Moisés? Não eram os que faziam parte, principalmente, do Sinédrio? Não eram aqueles que seguiam ordens de Caifás? Não eram os sacerdotes, os levitas? Eles não eram os opositores de Jesus? Não eram eles que perseguiam João Batista? Não eram eles não foram eles os acusados por Jesus em Lucas 11:49, em Mateus 23, do versículo 32 em diante? Jesus os acusou, dizendo que eles seriam responsabilizados pelo sangue dos inocentes, dos profetas, desde a morte de Abel até Zacarias, e que eles iriam pagar aquelas contas. Então, esses eram os opositores, esses eram os diabolos, o Satã. E, primeiramente, eles foram investigar quem? João Batista ou Jesus de Nazaré? Leia comigo aqui rapidinho, né? Você que acredita em tudo que esses pregadores falam, porque 99% que eles falam é mentira, é engano, são formas deles aprisionar as pessoas. Quem era mais importante, Jesus ou João Batista? O diabo investigou quem primeiro? João, livro histórico, capítulo 1, versículo 19 em diante. No texto da Nova Almeida atualizada que eu estou lendo aqui. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Veja, este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Olha aqui, quem primeiramente foi investigado, quem primeiramente foi procurado para se explicar, foi João Batista. Esse trecho que eu estou lendo aqui de João, capítulo 1, versículo 19, se tratava de João Batista, não de Jesus. No texto da NVI está assim: este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era. Versículo 20, ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo, não sou o Messias. Versículo 21, perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. No versículo 22, finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Então veja, o sumo sacerdote, o sinédrio, mandou investigar, mandou inquisitores, mandou investigadores. E aí, que negócio é esse? Você está batizando? Você saiu do deserto? Você apareceu aqui em nosso meio e você está aí batizando as pessoas, está praticando a lei da purificação? Porque os judeus se incomodaram porque João Batista estava praticando a lei da purificação.
que os judeus ali, os sacerdotes, os levitas, eles achavam que praticar aquela lei da purificação é somente eles. Eles se achavam dono da Torá, eles se achavam dono do Pentateuco, eles se achavam donos dos 613 itens. Então, quando apareceu um cidadão lá praticando a lei da purificação, que deram o nome de batismo, aí eles foram investigar. Vai lá, o sumo sacerdote falou, vai lá e vê quem é esse. Veja se esse aí é o tal do Messias que os profetas falaram. Veja se esse daí. Ou seja, o diabo foi investigar. O Satã foi investigar João Batista. O adversário, o opositor. Esses foram os investigadores. 24. Ora, os que haviam sido alguns fariseus, é que eu estou misturando o texto, vou voltar na NVI. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza, tá vendo? Por que você pratica a lei da purificação? Se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Era o monopólio deles, seguidores de Moisés. Eles tinham esse monopólio, eles achavam, eles tinham direito, que aquelas porcarias daquelas leis foi dada a eles mesmo. Então, não aceitava-se ninguém praticar essas obras, a não ser eles. E em que recipiente, normalmente, eles faziam a lei da purificação? Nas talhas de 80 a 120 quilos, que justamente Jesus, na festa de casamento, mostrou a diferença do sangue dele que ele ia verter para a purificação dos judeus. Quando ele transformou aquela água em sangue, nada mais, nada menos, aquilo significou, aquilo foi uma figura, uma demonstração que o sangue que ele iria derramar para salvação, para a remissão, para a soltura das amarras dos judeus, era infinitamente superior às águas que tinham naquele recipiente para praticar a lei da purificação. Interrogaram-no, então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então eles estavam falando que só podia praticar a lei daquela purificação, praticar aquela cerimônia, alguém que tivesse autoridade que tivesse uma bênção dos principais legalistas de Moisés. Como, por exemplo, o sacerdote, o sumo sacerdote. 26. Respondeu João, eu batizo com água, eu pratico a lei da purificação com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ou seja, João Batista já falou, no meio de vocês tem alguém muito maior que eu e que vocês não conhecem. Só faltou ele falar assim, vocês estão investigando alguém que não tem poder nenhum. Vocês estão investigando alguém que está apenas preparando o caminho para o verdadeiro juiz aparecer. Só faltou ele falar isso. 27. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. 28. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, onde João estava praticando a lei da purificação. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, veja, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que trouxe a libertação para os pecadores. E os pecadores eram quem? Os que praticavam, os que transgrediam, os que deixavam de cumprir um dos mandamentos de Moisés. Porque em 1 João capítulo 3, versículo 4, lá especifica direitinho o que era pecado. Pecado era quando um judeu transgredia, falhasse em um dos cumprimentos da lei. Ele se tornava um pecador. Por isso que João Batista estava falando no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que foi oferecido, que vai ser oferecido como libação, como sacrifício, para tirar os pecados de vocês, judeus. 30. Este é aquele a quem eu referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim,
porque já existia antes de mim. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. 31. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Olha que versículo forte aqui. Você que fica falando que Jesus de Nazaré veio para você. Olha, Jesus de Nazaré veio para mim também, porque ele veio para os seus não a receberam. Ah, para! Olha aqui, ó. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. De quem é que João Batista estava falando? De Cristo, do glorificado, do Criador, do Eterno, porque Jesus veio na figura de Filho. Versículo 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Olha aqui, nesse trecho aqui, deixa muito claro que quem era mais importante, Jesus ou João Batista? Jesus. O diabo investigou quem primeiro? João Batista. Foi saber se ele era o Cristo, se ele era o Messias, se ele era profeta, se ele era Elias. Por que ele estava batizando? Foram investigar. Viram que não deu em nada, aí veio Jesus, João Batista batizou, ele saiu do rio e foi para o deserto. Quando ele voltou do deserto 40 dias, esses mesmos investigadores foram os que foram investigar ele. Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Se tu és filho de Deus. Você entende? Quem foi o tentador de Mateus 4? Quem foi o investigador? Quem foi o Satã? Quem foi o adversário, o acusador, o opositor, que foi investigar Jesus de Nazaré quando ele voltou do deserto? Os mesmos que foram investigar João Batista. Está aí a resposta para você, que fica ainda acreditando: olha, ali foi um ser de chifre, de cauda, que pôs Jesus nas costas e levou no alto do pináculo, levou ele no alto dos montes, levou ele lá, balá. Não, gente. Apenas aquele diabo era o opositor, era o adversário. Foi a mando do Sinédrio, do sumo sacerdote, que eles foram investigar João Batista, e depois, quando Jesus saiu do deserto, eles foram investigar quem era Jesus. Simplesmente isso. Esse foi o diabo que investigou tanto João Batista, primeiro, e depois investigou Jesus de Nazaré. Tá ok? Deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil, e se foi, humildemente eu te peço, curte, comenta, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que habita em nós, permitir. Tchau, tchau.